Aleluia. Hebreus, capítulo 3, a gente vai estudar do 1 ao 19, amém? Mas a gente vai começar lendo só os 6 primeiros versículos, irmãos, porque esse capítulo é dividido aqui em 2 partes. Ele vai começar falando que Jesus é superior aos sacerdotes e a Moisés. Jesus é o sumo sacerdote, né, o apóstolo da nossa salvação. Depois, a partir do versículo 7 ao 19, vem uma exortação à igreja, amém? A perseverar nos caminhos do Senhor. Então vamos ler. Hebreus 3, do 1 ao 6, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, como mordomo, escravo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, só recapitulando aqui algumas coisas para a gente lembrar e entender o que o autor dessa carta quis dizer para a igreja, para nós, certo? Primeiro, a carta aos Hebreus, como eu já falei, ela vai relatar o ministério do Senhor Jesus hoje. Jesus está no céu, Jesus está na glória, mas ele continua lá como um sumo sacerdote, intercedendo por nós, pela igreja. Amém? Jesus não parou de trabalhar, irmãos. Ele continua trabalhando ainda hoje no céu. Jesus está lá intercedendo por nós. Jesus está lá e de lá ele confirma a palavra dele por meio dos sinais, prodígios, maravilhas. Tá certo? Jesus está lá, irmãos, e ele já enviou o seu Espírito Santo, que o representa aqui no nosso meio, entre nós. Por isso, a carta aos Hebreus é considerada o 5º evangelho, porque os evangelhos falam da obra de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João falam da obra dele aqui na terra. Hebreus vai falar da obra dele no céu. Amém? O autor da carta, irmãos, já disse que não sabemos quem escreveu essa maravilhosa carta, mas sabemos que foi escrita por quem? Pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus foi quem usou o homem. E este homem, inspirado por Deus, certo? Escreveu e está aqui para nós. Então dizemos que foi o Espírito Santo. Olha aí comigo o versículo 7. Diz assim, Hebreus 3,7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Ele está fazendo uma citação aqui, irmãos, do Salmo 95. E ele diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem foi que disse lá no Salmo 95? Foi um homem, um salmista, um homem. Mas esse homem estava inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o Salmo 95 é um salmo do Espírito Santo para nós. E Hebreus é palavra de Deus também para nós, inspirada por Deus. Não sabemos o homem que escreveu, mas sabemos o Espírito que entregou a mensagem, que o inspirou, que é o Espírito de Deus. Aleluia. Então, vamos meditar na palavra de Deus, que é algo extraordinário, maravilhoso. Sabemos também pela carta, ele vai falar muito a respeito do judaísmo, de lei, de Moisés, de Arão. Então ele fala para um público que conhecia o Antigo Testamento.
que eram quem? Os hebreus. Então, essa carta foi destinada a quem? Aos hebreus. E o objetivo da carta era encorajar os crentes a se firmarem uma fé, ao invés de retrocederem e voltar atrás. Já falei que eles estavam em uma grande perseguição de morte, certo? Levantou-se a perseguição contra eles e o que os judeus queriam? Que esses cristãos aqui judeus voltassem atrás para a sua antiga religião. Vocês abandonaram a lei, então com esse negócio de graça de Jesus agora, só é salvo quem guardar o sábado, só é salvo quem não comer certos alimentos, quem se circuncidar. Então vocês estão se perdendo. Volta para Moisés e abandona esse negócio de Jesus. E os irmãos não queriam abandonar. Qual era a consequência? A morte, a perseguição, perdendo tudo. Então muitos não estavam aguentando, irmãos. Porque uma coisa é só o Fabiano ser perseguido. Outra coisa é o Fabiano ver o Joãozinho ser perseguido, a esposa ser perseguida. Eu aguentar sozinho já é difícil, agora imagine você olhar para o seu bebê, para o seu filho ali sofrendo e a pessoa diz, negue, senão mato ele. E aí, meu amigo? Então o negócio era sério. Os crentes lá abandonavam Jesus, não era pela televisão, por um pecado, uma prostituição, por dinheiro, não. Era ou abandona ou morre. E muitos estavam abandonando. Já outros preferiam morrer. E eram acusados de não amar suas famílias, porque a família sofrendo, e o cara preferia Jesus ao invés da família ali, de dar o livramento à família, né? Então era o que estava acontecendo lá. E a esses aí que estavam abandonando a Jesus para não morrer, para não perder seus bens, sua família, o autor escreveu aqui essa palavra dizendo que Jesus era mais importante. Que se sofrer por amor a ele, se perder família, se você perder sua vida, vai valer a pena, porque a nossa vida não é só aqui. Ele vai dizer aqui, o descanso de vocês, não já foi dado aqui, não foi Josué que deu, não. O descanso de vocês é o céu, é o paraíso, é a salvação. Então não neguem a Jesus. Não neguem a Jesus. Irmãos, isso é o evangelho. Amém? O evangelho não é brincadeira, não. O negócio é sério. Irmãos, foi escrita essa carta por volta do ano 70. Antes do ano 70, que foi o ano da destruição do templo. Porque se não fosse, com certeza ele teria declarado aqui. Mas por volta do ano 70, antes do ano 70, aliás, é que foi escrita. E ele vai começar agora a dizer para eles, não volta para Moisés, não volta para o Antigo Testamento. Porque Jesus ele era maior do que Moisés. Ele é maior do que Moisés. Nessa primeira parte, ele vai argumentar isso. Ele vai mostrar que Jesus é maior do que Moisés, maior do que Arão, sumo sacerdote. E por isso, devemos ficar com ele. E assim como no passado os profetas morreram pela fé, não abandonaram a Deus, nós também não devemos abandonar a Cristo, ainda que percamos a nossa vida. Essa é a mensagem dele, irmãos. E no versículo 1 ele começa assim, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Preste atenção, irmãos. Ele começa a dizer, irmãos, vocês são santos. Vocês são separados por Deus. Vocês são irmãos de Jesus. São parte da família de Deus. Vocês participam da vocação celestial. Quem chamou vocês para a fé não fui eu, foi Deus. Então esses irmãos haviam sido chamados pelo Evangelho, como nós somos chamados. Ouvimos a palavra de Deus, refletimos a nossa vida, nossa situação e fomos para Jesus. Nos arrependemos dos nossos pecados e fomos para Jesus. Isso daí, irmãos, é um chamado de Deus. Amém? Não é algo de homem. A Bíblia revela que isso daí só quem pode fazer, irmãos, é Deus. Deus é que toca o coração do pecador e chama. E ele vem. Por que muitos aí odeiam a Deus? Por que muitos aí, irmãos, são cegos, não conseguem enxergar as belezas de servir a Deus? Por quê, irmãos? Porque eles endureceram o seu coração para esse chamado.
e logo cessou. E como eles estão duros, não vieram, Deus não chama mais. Em algumas ocasiões, dependendo, Deus vai chamar de novo. Deus vai insistir, mas a gente vai aprender aqui que há um limite até de Deus. Até de Deus. Certo? Mas assim, ele diz assim, ó, irmãos, vocês foram chamados por Deus. Ninguém aqui foi chamado porque era rico, porque era pobre. Pelo contrário, a maioria dos crentes do primeiro século, que eram os do tempo de Jesus, de Paulo, era tudo escravo, irmão, era tudo miserável, eram os que a sociedade abandonava. Pegava o escravo doente, não presta mais para nada, joga no mato. Aí a igreja ia lá e pegava. Aquele irmão ia lá e se convertia. Era esses os crentes lá da época lá. Então ele está dizendo, ó, nenhum aqui foi chamado porque tem muito dinheiro, porque é bonito, porque é famoso, não. Você foi chamado por amor. Seja você pobre, seja você rico, você está aqui porque ele te ama. Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que ele tem, que é o seu amor. Amém, irmãos? Nós fomos chamados por Deus, nós recebemos poder para ser chamado de filho de Deus. Certo? Lá em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que essa glória, essa graça foi dada não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor. Ninguém, pelo seu próprio poder, pode se tornar santo, chamado por Deus, mas é Deus que nos santifica, irmãos. Aleluia. Ele diz, amados irmãos santos, né? Vocacionados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai dizer, sejam santos, porque eu sou santo. E essa santificação, irmãos, quem opera é Deus, quem opera é Jesus. Só na vida daquele que foi chamado. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, você é a igreja do Senhor, você faz parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. E esse chamado veio do céu, e não aqui na terra. Ele falou o nosso coração, ele nos chamou do céu para o céu. Nossa pátria, então, irmãos, é lá, onde está o nosso Senhor. Amém? E aqui no versículo 1, declara ainda assim, irmãos, ó. Ele ainda diz assim, versículo 1 ainda. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aí ele está dizendo, então, se você foi chamado por ele, então olha para ele. Considera Jesus. Não considere os problemas, as dificuldades, as angústias, Moisés, um outro santo, uma outra santa, não. Ele está dizendo, considere Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, esse considerar aqui é mirar Jesus. É olhar nos olhos dele, como se você olhar nos olhos de uma pessoa. É você mirar ele, é você refletir sobre ele, pensar sobre ele, ser devoto dele. Ele está dizendo, considera Jesus, adore a Jesus, olha para Jesus. Por quê? Aí ele vai dizer, ó, ele é o nosso apóstolo. O que é um apóstolo, irmãos? Um apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram aqueles enviados por Deus para estabelecer igrejas, para ensinar o povo o caminho da salvação, o caminho de Deus, e estabelecer igrejas. E ele diz, ó, Jesus é o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote também tinha essa função, não só de oferecer o sacrifício e interceder, mas também de ensinar o povo os caminhos certos. Amém? O caminho certo. E Jesus, além de ser o sumo sacerdote, ele ainda é a oferta. Ele mesmo se ofereceu imaculado a Deus. Então, olha para Jesus. Olha para o teu intercessor. Aleluia. Nessa noite, os problemas estão aí nos apertando, te apertando. Olha para ele que tem poder para salvar, que tem poder para livrar. Amém? Olha para Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, considera ele, não abandona ele. Aleluia. Essa é a mensagem dele, irmãos. É interessante que aqui ele já disse que Jesus ele é maior do que Arão, que era um sumo sacerdote. Jesus ele é maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento.
Então, ele falando para os judeus, ele está dizendo, não olha para os sacerdotes da antiga aliança, olhe para o sumo sacerdote da nova aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Arão, irmãos, era apenas um servo da casa do Senhor, juntamente com Moisés. Mas Jesus, ele é o filho, o dono da casa. Vamos aqui, ó. Versículo 2. O qual é fiel. Quem que é fiel, irmãos? Jesus. É fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, em qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Preste atenção. Moisés era um mordomo da casa de Deus. Moisés, irmãos, foi o maior profeta de Israel, da antiga aliança. Legislador, aquele que escreveu leis. Pastor, foi o maior. Mas ele era só um mordomo. Ele era só um servo. Sabe quando uma pessoa tem uma empregada doméstica, uma secretária lá na sua casa? Aquela pessoa está ali, ela cuida do seu filho, pode ser uma babá, cuida da sua casa, cuida de tudo que é seu. Mas ela não é dona de nada, irmãos. Quem é que é o dono? É o filho. É a pessoa que mora lá, que é da família. Vocês estão entendendo? Moisés, ele era só um mordomo. Ele está dizendo aqui. E Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus é digno de muito maior honra do que Moisés. Então, irmãos, fica aqui, ó, essa mensagem, ficou essa mensagem para eles, que eles deveriam glorificar e honrar a Jesus mais do que a Moisés. E é interessante, ó. Ele fala aqui, Moisés era fiel. Versículo 5, e Moisés era fiel. No versículo 4 ele diz que Jesus, o 4 não, o 2, o qual é fiel. Tanto Jesus como Moisés foram fiéis na obra deles, na obra que Deus confiou a eles. Amém? Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor como servo. Jesus foi fiel até o fim na casa do Senhor como filho. E nós, irmãos, temos sido fiéis na casa do Senhor como filhos também? Porque o exemplo de Moisés e o de Jesus, ele faz até um paralelo aqui, dizendo que Moisés não foi fiel, ele foi fiel. E Jesus também. Mas ele faz esse paralelo aqui dos dois, e para nós fica a pergunta, nós temos sido fiéis a Deus? Temos sido fiéis a Deus na leitura da palavra, na oração, no evangelismo, praticando a palavra de Deus? Temos sido fiéis a Deus em dízimos, em ofertas? Temos sido fiéis a Deus em todas as coisas, irmãos? E mais, temos sido fiéis também à igreja a qual nós pertencemos? Porque a gente tem que ser fiel a Deus, temos que ser fiel ao pastor, temos que ser fiel à igreja, temos que ser fiel ao marido, à esposa. E fidelidade é fruto do Espírito. Amém? Aqui ele diz, Moisés foi fiel, Jesus foi fiel na obra que Deus deu a eles. E você, com aquilo que Deus te deu, tem sido fiel? Uma certa vez, uma irmã chegou para mim, e eu era da Semeadores do Espírito, né? Ela chegou lá para entregar o dízimo dela na nossa igreja, sendo ela de outra igreja. Certo? E aí ela chegou lá para entregar o dízimo, irmãos. E ela disse assim, não, eu vou entregar aqui o meu dízimo. Aí eu disse assim, mas por que tu entrega aqui e não entrega lá na tua igreja? A gente deve entregar onde a gente congrega, não na igreja dos outros, né? Aí ela disse assim, não, porque na minha igreja lá o pessoal lá já é muito rico. Já é muito rico e acho que ela quis dizer assim, aqui é pobrezinho, miserável, né? Então eu vou dar aqui a esmola, né? Aí só faltou dizer que era esmola. Mas essa atitude, irmãos, é errada. Ora, se ela está lá naquela igreja que é rica, segundo ela, né?
Se ela aprende lá, se é lá que o pastor alimenta ela, se é lá que ela faz a obra de Deus, que é edificada, que ela ora, ela vai dar o dízimo dela na igreja dos outros. Cadê o amor dela? A igreja dela, irmãos. Tem amor aí? Tem não. Ela está sendo infiel. Certo? A gente é fiel aonde? A nossa igreja. Tem que evangelizar? Vamos evangelizar. Tem um grupo da igreja ali, vamos evangelizar. Mas não, tem irmãos que faz tudo das outras igrejas. Mas quando é da dele, não dá. Não pode, né? Isso aí tá errado. E outra coisa, chegar alguém falando mal do pastor para você, o que você vai dizer? Falando mal do Fabiano, né? Ah, o Fabiano é isso, é isso, é isso e é isso. Irmão, nessas horas a gente deve chegar e dizer assim, ó, você conhece ele da onde? Porque isso aí que você está falando é sério. Se ele cometeu um erro, um pecado, alguma coisa, eu quero saber porque eu sou da igreja dele lá. Mas se é mentira, ó, cala aí a tua boca, mas se é muito violento não parte pra briga não. Né? Mas se você está falando uma mentira, ó, cala a tua boca aí, por quê? Porque tu está falando mal de um homem de Deus. Se ele é homem de Deus. Agora, se não é, o que você está fazendo lá naquela igreja, né? Se o pastor lá não é homem de Deus. Então, assim, a gente tem que ser fiel, irmãos, temos que ser fiéis. Amém? Em casa, a família, temos que ser fiéis. Fica aí a pergunta para nós. Você e eu, estamos sendo fiéis a Deus? Sim ou não? Responda aí para Deus. Moisés foi fiel. Jesus foi fiel. E nós? Aleluia. Vamos ser fiéis também. Em nome de Jesus. Amém? Para concluir aqui essa primeira parte, irmãos, quero dizer o seguinte, ó, embora Moisés ele tenha sido um servo fiel na casa de Deus, Jesus ele é o Filho fiel. Aleluia. Pelo fato, então, de Jesus nos chamar para essa casa, ele nos chamou, nos vocacionou, você e eu podemos ter certeza de que nós iremos tomar parte da glória de Deus. Amém? Ele nos chamou, nos vocacionou. Pode ter certeza, irmão, se ele nos chamou e você atendeu esse chamado, nosso final é o quê? É salvação, é vitória. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para não se orgulhar da nossa própria fidelidade, daqueles que são fiéis, né? E se orgulhar e achar que você vai ser salvo porque entrega um dízimo e oferta, porque você ama a sua igreja, não. Se você é fiel, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então glorifique a Deus, porque somente Ele é que é realmente santo e justo. E nós só somos santos porque Ele nos separou. Amém? Só somos justos por causa do sangue de Jesus. Então em Cristo, tomamos parte livremente dessa santidade de Deus. E somos chamados por Ele para a glória. Então, seja fiel. Aleluia, em nome de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu ver aqui que horas são. Pronto. Rapidamente, vamos passar aqui nessa segunda parte. Viu? Agora Moisés não, né? O autor aqui vai começar agora uma exortação. Nessa primeira parte que eu acabei de explicar, ele mostra que Jesus ele é maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Portanto, não abandonem ele, sejam fiéis. Depois que ele ensina, ele vai para a prática. Agora ele vai, exortar, chamar atenção e bater para valer. Por quê? Porque o povo estava se desviando e se perdendo. Aí ele já começa dizendo assim, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, palavra de Deus, não de homem, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Preste atenção que o negócio agora é sério. Ele está falando de quem, irmãos, aqui? Ele está falando daquele povo que Moisés tirou do Egito, com poder, milagres extraordinários, sinais terríveis. Deus aniquilou os egípcios e tirou Israel escravo de lá, para levar para uma terra prometida. Mas esses aí, irmão, estes israelitas que viram a obra de Deus, que viram os sinais de Deus, endureceram o coração no deserto.
Enquanto eles iam a caminho, certo? O que aconteceu? Eles endureceram o coração. Como? Vamos lá, vamos relembrar aqui a história. Ele fala que lá da ocasião no deserto, Moisés ele enviou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra prometida. Quando chegou lá, eles viram homens altos, que eles chamaram lá de gigantes, homens de grande estatura. Uma terra boa, que mana leite e mel, maravilhosa. Mas a oposição lá era forte, era grande. 2 homens chegaram e disseram assim, vamos lá, e esse povo é o nosso pão, nosso alimento, vamos tomar posse da terra. Vamos lá que Deus entregou a eles em nossa mão. Se a gente for fiel, Deus vai cumprir a promessa dele. Quem foi esses 2 homens? Alguém lembra? Josué e Caleb. Dos 12 lá, Josué e Caleb animada, vamos tomar posse da terra, vamos. Mas os outros 10 chegaram lá e disseram, Moisés, rapaz, tu tirou a gente lá do Egito para a gente morrer no deserto mesmo, cara. Misericórdia. Porque, a terra é boa, tudo lá é do bom e do melhor, maravilhoso, mas tem gigante lá. A oposição lá é grande, Moisés. E por tua causa agora a gente vai morrer no deserto. Porque se a gente for, ele nos mata. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, Moisés, a culpa é tua. E eles começaram, irmãos, a duvidar, a descrer. Foram incrédulos. Endureceram o coração. Acho que eles esqueceram que o Deus que tirou eles do Egito com aquela forte mão poderosa não tinha poder para colocar eles na terra prometida. Porque lá tinha homens altos, lá de 2,5 metros, de grande estatura. E tremeram nas bases, irmãos. Duvidando de quem? De Deus. Então, o que é endurecer o coração, irmãos? O que é isso? Endurecer o coração é bom para a gente entender, para a gente ter cuidado. Endurecer o coração é o seguinte, é você e eu, que recebemos a Jesus como seu Salvador, recebemos o Espírito Santo, recebemos alguma cura, algum milagre em nossa vida, a palavra de Deus, vamos à igreja, já vimos o poder de Deus em nossa vida, e ainda assim duvidamos do que Ele ainda pode fazer por nós, irmãos. Isso aí se chama o quê? Dureza do coração, incredulidade. Como a Luana até já citou aqui anteriormente, tem momentos que a gente duvida. Todo crente tem momentos na vida dele que ele se pergunta, tá na hora, Senhor, não tá? E quando acha que era para acontecer, não acontece, ele duvida. Se não acontecer isso com você, vai acontecer. Tá certo? Vai acontecer. Porém, irmãos, a gente não pode viver essa vida de incredulidade. Porque foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo no deserto duvidou. E o pior, eles influenciaram a massa, que saíram do Egito uns 2 milhões de pessoas. Já pensou? 2 milhões de pessoas libertas lá do Egito. E 10 homens conseguiram convencer a multidão de que não dava, de que não era possível. E aí eles acreditaram que não dava e deixaram de acreditar em Deus. O que aconteceu, irmãos? Todos os homens de 20 anos para cima morreram no deserto. Aquilo que os homens falaram, vamos morrer no deserto. Eles abriram a boca e falaram, vamos morrer nesse deserto por tua causa, Moisés. O que eles falaram, irmãos, aconteceu. O que eles declararam com a fé deles no problema, na tribulação, aconteceu. E só 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Caleb, que creram. Irmãos, há uma multidão, preste atenção, há uma multidão que duvida, que é incrédulo, que abandona a Deus. E há uma minoria que crê, a qual você quer fazer parte. É o que o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, está dizendo para eles. Uma multidão pereceu no deserto, a multidão incrédula morreu um por um. Deus falou, nenhum vai entrar então na terra prometida porque duvidaram do meu poder. Me conheciam, mas duvidaram. Você que conhece a Deus, cuidado. A questão de estar duvidando de Deus, da obra de Deus na sua vida, e querer desanimar, debandar para o pecado, cuidado, porque pode vir a determinação, pois pronto, então não entra mais. Então, acabou-se para você. Foi o que aconteceu com aquele povo, irmãos.
a essa multidão dos que se perdem, dos que ficam mortos no deserto. E até Moisés ficou por lá. Porque o pecado do povo foi tão grande que o pastor deles lá perdeu as estribeiras, né? E pecou, e Deus, até tu, Moisés, vai ficar do lado de fora agora. O negócio é sério, irmãos. Josué e Caleb continuaram. E Josué substituiu Moisés. Nunca ache que você ou eu não podemos ser substituídos, que podemos. Se a gente pecar, se a gente vacilar, irmãos, Deus coloca outro no lugar e acabou. Não tem choro, não. Você pode até ser salvo como pelo fogo. Graças a Deus, né? Mas as promessas de Deus, a bênção de Deus, se perde. Não é como o hino que a gente vinha escutando, não. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Esse hino é totalmente antibíblico, antiteologia, anti-escritura. Porque o próprio Abraão morreu aguardando as promessas. Certo? Então assim, ó. A exortação dele aqui, irmãos, é séria. Tá bom? É séria. Aquele povo foi incrédulo. Aquele povo, ao ver as mulheres de Midian, foi para o pecado, adulterar. Aquele povo foi aquele que murmurou contra Deus, dizendo: estamos com fome, Moisés. Esse pão rei maldito aqui, esse pão maldito aqui não queremos mais, quero maná. Queremos carne, queremos carne. Cuidado, viu? Você está comendo só o pão aí e reclamando que é só o pão com ovo. Cuidado, não reclame não. Porque aí Deus mandou a carne. E eles comeram, diz a Bíblia, as codornizes, que saiu carne pelo nariz. Pareciam umas bestas feras. Entregue lá a glutonaria, glutões. E foram lá e comeram as carnes lá. Pegaram as aves, assaram, cozinharam, comeram. E depois estava tudo morrendo lá. Porque Deus jogou uma praga lá. Para matar os murmuradores. Foi esse povo aqui. O povo de Deus. Preste atenção, porque a exortação, irmãos, é para o povo de Deus. Ele vai dizer assim, ó. O versículo 10. O 11, ó. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. 12, ó. Tende cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, o 15, ó, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha aí o que ele está falando. Contra quem Deus se irou? Contra o povo dele. Quem foi que caiu lá morto no deserto quando o povo pecou lá com as prostitutas lá de Moabe, e Deus fez o que? Mandou serpentes lá para matar o povo, e a serpente ia lá, picava lá o povo, eles morriam, caiu duro lá no chão, lá envenenado, e morriam. Contra quem Deus fez isso, irmãos? Contra o povo dele. Então ele está pegando pesado aqui, o autor. Olha, vocês são também povo, o mesmo povo. Esses aí é o antepassado de sangue de vocês. Se vocês se afastarem de Cristo, não achem que Deus ele não vai julgar e condenar vocês, porque Ele vai. E aquele povo lá, irmãos, eles perderam só a entrada em uma terra humana prometida ali. Uma terra material. Eles perderam bens, mas muitos até foram salvos. Alguns, não todos. Salvos que eu falo, salvos do juízo eterno. Mas aqui ele está dizendo, ó, se abandonar a Cristo, você vai ficar de fora da salvação, certo?
Então, assim, se eles abandonassem a Cristo, irmãos, iriam ficar de fora. De quê? Da salvação. Esse era o problema. Certo? Ele começa a dizer aqui que nós fomos participantes de Cristo. Certo? Nós somos participantes de Cristo. Irmãos, nós recebemos, né, de Deus salvação, o batismo no Espírito Santo, perdão. Agora, abandonar isso, o que achamos que vai acontecer conosco, irmãos? Horrenda coisa, depois ele vai dizer aqui em Hebreus, é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como ele declarou aqui no 12, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nosso Deus, irmãos, ele é vivo. Ele sonda a mente, sonda o coração, ele sabe tudo, quem é dele e quem não é dele. Não acho que o mundo está acontecendo, tudo que está acontecendo e ele não está vendo, está cego, que ele não está. Muito pelo contrário, ele está vendo tudo. E ele já determinou um dia que há de julgar os homens, os vivos e os mortos. E ele testificou isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o Senhor ressuscitou, até os mortos vão ressuscitar para ser julgado. Amém? Para ser julgado. Então ele está dizendo aqui, ó, cuidado com perverso coração de incredulidade. E para finalizar, irmãos, para concluir, vamos aqui para algumas exortações que ele traz para nós. Amém? Como é que eu faço, eu e você, como é que a gente faz para combater a incredulidade? Nós que conhecemos a Deus, temos o testemunho do Espírito Santo, já vimos milagres. Como é que eu faço, nós fazemos aqui, para nos defender dessa incredulidade, para não nos contaminar com a incredulidade até das pessoas, até dos irmãos que estão ao nosso redor? Porque quem contaminou a multidão que morreu no deserto foram os líderes lá, os 10 espias lá, os 10 líderes. E o povo foi na onda. Então como é que eu faço? Primeiro, entenda que a incredulidade ela é um processo. Que dia a dia as pessoas vão se afastando de Deus, através das suas práticas. Como é que acontece a incredulidade na vida do homem? Essa que afasta ele de Deus para sempre, mas que o coração endurece. Deixa de orar em casa, deixa de ler a Bíblia. Todo dia tinha aquele costume de ler e abandonou. Deixa de praticar, deixa de ir à igreja. E assim vai deixando, só vai de vez em quando, uma vez no mês, às vezes só vai 2 vezes no mês, ou a cada 2 meses, e pronto. Aí vai se afastando de Deus, da obra de Deus, de se envolver com os irmãos, de ajudar os irmãos. Certo? Ou seja, é um processo. A incredulidade é um processo. Você deixa uma coisa que Deus determinou para você fazer hoje, vai deixando outra amanhã, e de repente você está afastado. De repente está no pecado e nem se lembra onde foi que caiu, né? Nem se lembra. Primeira coisa é isso. Segundo, negligenciando os meios de graça. O que é isso? Orar, ler a Bíblia, ir à igreja são os meios da graça, os meios que a graça tem de operar em nós. Quando os irmãos vêm para o culto de doutrina, aprendem a palavra, são alertados, ó. Rapaz, eu tenho que ter cuidado. Porque no passado, está o exemplo aí, o povo de Deus ficou no deserto, morreu. Se eu não tiver cuidado, eu vou ficar no caminho também. E vou me perder. Aí vai negligenciando a vinda aos cultos, vai negligenciando a oração, a leitura bíblica, o jejum, os meios de graça. O coração vai endurecendo. Terceiro, confesse o teu pecado logo depois que você cometer. Ou seja, tenha uma consciência limpa. Irmãos, a gente não pode passar nem 1 hora, nem um dia, nem 1 segundo, se for possível, com a consciência pesada. Todos nós aqui somos tentados, né, em muitas coisas. Vamos, por exemplo, dar um exemplo assim, me usar como exemplo. Eu chego na escola, tem uma professora lá, que ela está vestida de modo assim, atraente, certo?
E de repente eu tá com o olho aqui no meu coração, já vem aquela sensação, aquele desejo de cobiçar a mulher. E a minha tá lá trabalhando, né? Eu tá lá em casa. O que é isso aí? Já é pecado. Porque Jesus disse no coração, se desejar cobiçar a mulher do próximo, ou que não é a sua, já adulterou. Já vai pro inferno aí. Se não se arrepender. Então aconteceu na hora, irmão. Na hora. Pede perdão. Certo? Aconteceu. Peça desculpas a Deus. Pode entrar, meu irmão. Pode entrar, sentar aqui, ó. Pode estar. Viu? Então, assim, aconteceu, irmãos, na hora. Já peça desculpas, peça perdão. Irmã Silvia? Não é porque tem um rapaz aqui fora? Certo? Então, ó, aconteceu, já peça desculpa, já peça perdão. Tenha, irmão, sempre uma consciência limpa. Rapaz, ele veio até que voltou. Sempre procure ter uma consciência limpa, direto. Foi uma mentira que disse, pede logo perdão a Deus. Se for para corrigir, corrija. Se der para corrigir, corrija. Ah, sei lá, gastou o dízimo. Ah, mas eu aprendi que se eu não der o dízimo, eu vou para o céu assim mesmo. Mas gastou, mas o coração doeu. Graças a Deus que doeu, né? E faz parte meio que é pecado. Faz parte da infidelidade a Deus. A igreja, ao pastor, faz parte. Mas doeu o coração, pede perdão. Se esforçar para não fazer mais. Certo? Ou seja, pratique ter uma consciência limpa. Pediu perdão, já não sentiu o perdão ali, então tira um tempinho, depois do trabalho, ou no momento ali da refeição, de um lanche, bota teu joelho no chão e vai orar. Senhor, eu preciso de perdão. Senhor, eu pensei isso, mas eu fui surpreendido e caí na tentação. Eu olhei, eu pensei, eu não entreguei. Me perdoa. E fica orando lá, irmãos, e creia que o sangue de Jesus ele te purifica de todo pecado. Amém? E vai e não faça mais, não peques mais, como a gente cantou aqui. Então tem uma prática dessas. E a incredulidade nunca vai tomar conta do teu coração. Quarto, exortando uns aos outros. Está aqui no versículo 13. Ó. Pelo contrário, exortando-vos mutuamente cada dia uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso aqui, irmãos, é o que ninguém gosta, de receber um puxão de orelha, né, uma exortação. A pessoa, o Fabiano, né, que é mais novo ali que o irmão Francisco, ali, o irmão França, dando lição de moral no irmão. Meu filho, né, você tem idade para ser meu filho, rapaz. Mas não deve ser essa atitude. Se eu estou errado, se estiver errado, é para receber. Já pensou o Lucas, aluno chegando para cá e Fabiano. E o Fabiano não gosta. Eu sou o líder dele. Eles estão aqui para me ajudar. Quem é você, Lucas, né? Para me exortar. Não deve ser assim, irmãos. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Mas a gente está errando, ele diz aqui, ó. Exortai-vos mutuamente uns aos outros. Sabe, se a gente fizesse isso, talvez tivesse mais gente aqui hoje. Meu irmão, você não está indo para o culto. Meu irmão, ó, você vai enfraquecer espiritualmente. Isso é um meio de graça. Meu irmão, isso aí ó, é um passo para a incredulidade. Cadê aqueles que vinham, não vem mais? Então, assim, chegar uns para os outros no amor em particular, chamar a atenção, ensinar, deve ser uma prática nossa, irmãos. Aconselhar, tá certo? Isso daí ajuda o quê? Ao nosso coração se manter na fé, crendo. Quando a gente chama a atenção ao outro, e se o irmão não quisesse chamar a atenção, achar ruim, então deixa ele com Deus lá. Se ele achar ruim, então não vai mais. É só se você se sentir tocado por Deus. Ele volta lá, né, para receber outra pancada de novo. Mas vai, por amor a Deus e ao irmão. Amém? E por último, cultive a fé. Cultive a fé, para a incredulidade não entrar no teu coração. Amém? Como é que eu cultivo essa fé? Fazendo tudo isso que eu falei. Tudo isso, orando, jejuando, lendo a Bíblia, evangelizando, se preocupando com as pessoas, sendo fiel a Deus em tudo, sendo fiel em casa, a esposa, em tudo, sendo fiel ao filho, o filho sendo fiel ao pai,
lendo a Escritura todo dia, de dia e de noite, praticando, meditando ali, cultiva a fé. E a incredulidade ela não vai entrar no teu coração. Amém? Hoje, se ouvirdes a sua voz, diz o Espírito Santo, não endureçais o coração, como os vossos pais fizeram, os nossos antepassados lá, ó. Endureceram. Uma multidão endureceu e um por um caiu no deserto. Porque o incrédulo vai cair, mas aquele que crê, irmãos, vai permanecer de pé. Amém? Então, cada dia vamos continuar crendo. Fique de pé. Vamos orar e entregar esse momento aqui ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra de exortação. Meu Deus, obrigado porque toda terça-feira, Pai, o Senhor vai puxar a nossa orelha, o Senhor vai chamar a nossa atenção, o Senhor vai nos edificar, nos abençoar. Toda terça-feira, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis, a permanecermos fiéis, Pai, em todas as coisas. Meu Deus, não queremos seguir o exemplo, Pai, da multidão, que até dentro da igreja, meu Deus, não crê, mas está se perdendo. Queremos, meu Deus, seguir o exemplo de Josué, de Caleb e tomar posse das promessas de Deus em nossa vida. Ô Senhor, nos ajude a esperar, e enquanto a gente espera, que a gente permaneça crendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece os meus irmãos, que aqueles, meu Deus, que não vieram hoje por algum motivo, que eles tornem a vir, Pai. Em nome de Jesus. E, meu Deus, nessa semana, Pai, eu quero fazer visitas com meus irmãos. Quero, meu Deus, me reunir com jovens, quem sabe até com crianças, e ensinar a tua palavra, meu Deus, para que eles creiam, Pai, para que eles possam te servir e abandonar a multidão incrédula e vir para aquele grupo dos crentes, dos que amam e buscam a Deus, dos que consideram Jesus maior do que Moisés, do que Arão, do que o pecado, do que, meu Deus, as tribulações e as dores dessa vida. Oh, Deus, faz assim conosco, Pai. Me ajude, Senhor. Ajude a tua igreja em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Aplauda ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos meus irmãos. E quem crê vai para casa em paz. Amém.